Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de geografia. O que nós faremos? Nós faremos revisão daquilo que nós já trabalhamos, ok? Então vamos ver. Nós vamos fazer geografia do APES do quarto ano, do primeiro semestre. Vejamos, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos imagens de mapas, representação de mapas, né? De paisagens. Então, nós vimos aqui, ó, já iniciando na página 11, como nós podemos representar um objeto ou paisagem de diferentes formas, dependendo do ponto de vista do qual observamos. Ou seja, vamos lá. Aqui nós temos um objeto de vertical, aqui é no oblíquo, visão oblíqua, e aqui é de frente. Descobrirão o que é, né? É um apontador. Olha como o ponto de vista, ele modifica a representação, tá? A figura, o objeto. Então, vejamos. Aqui, nós vemos que a representação de um lugar, ela pode ser feita também de várias formas. Olha, é o mesmo lugar, tá? É Olinda, Recife. Porém, no número 1, nós estamos vendo a representação através de desenho. No número 2, nós vimos que é uma pintura. E no número 3, é fotografia. Daí, nós vimos que nós podemos ter 3 tipos de representações: a direta, indireta e a imaginária. O que é a representação direta? É quando você está no local em que você vai desenhar. Então, por exemplo, você está na sala de aula e tem que desenhar a sala de aula. Isso é uma representação direta, você está vendo o que você está desenhando. Aí você tem a indireta. Qual é essa indireta? Você se utiliza de uma fotografia. E através de uma fotografia, um desenho, alguma coisa, você pode fazer a sua representação. Daí nós temos... eu esqueci de falar, tem também a representação imaginária. Sabe qual é? Aquela que você imagina um local e representa. Isso, mas um local que você nunca foi ou que nunca tenha visto, mas pessoalmente, tá? Agora vamos ver aqui os elementos naturais e os elementos culturais. O que são, professora? Bom, os elementos naturais são aqueles que o homem não mexeu, não transformou. E o cultural são aqueles que o homem transforma. Então, como exemplo, nós vemos aí elemento natural, as montanhas. Por quê? Por que as montanhas? Porque o homem não fez as montanhas, ela já existia, né? Deus fez aí as montanhas. E aí, nós temos também as árvores da montanha. Você acha que alguém foi lá e plantou tudo aquilo? Não, nasceu, né? Pois é. Então, o sol também é natural, o céu. Agora, o que são elementos culturais? São aqueles transformados pelo homem. Então, por exemplo, a primeira figura que vocês estão vendo aí, elas têm árvores. Essas árvores, elas provavelmente, não, com certeza foram plantadas, tá? Elas não existiam ali. Elas passaram a existir, assim como as casas também. As casas, as ruas, as calçadas, tá? E daí nós podemos representar também o mesmo local de 4 formas diferentes. Vamos ver. Aqui nós temos a imagem de satélite, uma planta pictórica, uma planta e um croquis. Na imagem de satélite, você já tem mais desenho, mais detalhes. Na planta pictórica, a pessoa se detalha desenhando, tá?
Ela detalha desenhando as casas, as árvores, né? Tudo direitinho. As ruas. Já na planta, ela tem mais o desenho das áreas, dos terrenos. E no croquis é mais a área das vias, tá? De transição. No caso, assim, as rodovias, as estradas, as pontes. Daí nós vimos que para representar, nós precisamos, para desenhar mapas, nós precisamos de alguns aparelhos, alguns elementos. Então, por exemplo, vimos que se nós desenharmos um mapa através do satélite, nós vamos desenhar ele com mais amplidão, ou seja, vamos conseguir enxergar mais coisas, porque ele está muito lá no alto, né? O satélite, ele é jogado no espaço, e do espaço ele fotografa a Terra, ou qualquer outro lugar, né? Mas ele está lá em cima, então ele vê em uma amplitude maior. Depois nós temos o avião. O avião, ele já não é assim. Você consegue ver só apenas uma área. Vejamos aqui, ó. A imagem 3, ela é feita através de um satélite. Então aqui nós podemos ver várias cidades, inclusive o ponto principal aí de São Vicente, né, que é o morro e ponte, né? Aí nós vemos aqui na imagem número 2, uma tirada de avião, ou seja, nós vemos apenas o Morro das Barbosas e da ponte, tá? Da Ponte Pêncil, que é em São Vicente, ou seja, vemos apenas um lugar, que é São Vicente. Tá bom? Aí nós temos 4 imagens. O que são essas imagens? A primeira imagem, ela é feita a partir de um satélite. Então, vocês podem notar aqui que, como o satélite é muito distante da Terra, então ele vê uma amplitude maior. Numa amplitude maior, ele consegue enxergar aqui a Argentina, que é um país, o Paraguai e o Brasil. Vemos uma cidade aqui também, cidade de Foz do Iguaçu, os rios, né, o Paraná e o Iguaçu, e vemos também a represa. Aqui fizeram um desenho para representar, tá? Como isso aparece. E aí, através de um helicóptero, nós vemos também os 3 países. Vemos também a divisa deles, né, através de um rio. Porém, não conseguimos ver a represa de Itaipu, né, a cidade de Foz do Iguaçu. Aí nós temos outra representação, que ela é mais usada para pilotos de avião, ou então mais a parte aérea, mais náutica, né? Por quê? Porque ela trabalha através desses quadriculados a longitude, que que são, né, as linhas horizontais, e a altitude, que é a altura, tá? A quantidade, né, de altura. Bom, nós vimos que para representar, são muito importantes em um mapa, quando vão se fazer os mapas, é muito importante algumas informações. E o que traz essas informações geralmente a legenda. O que é legenda? Estão vendo aqui, ó, esse retângulo? Então, neste mapa, nós temos esse retângulo. Esse retângulo traz a informação que nós queremos, ou seja, que as bolinhas vermelhas no mapa são as cidades e que as bolinhas vermelhas com círculo preto são as capitais de estado. Essas informações geralmente a legenda. O que é legenda? Estão vendo aqui, ó, esse retângulo? Então, neste mapa,
nós temos esse retângulo. Esse retângulo traz a informação que nós queremos, ou seja, que as bolinhas vermelhas no mapa são as cidades e que as bolinhas vermelhas com círculo preto são as capitais de estado, tá? Então, nós vemos aqui os pontos, né, que eles são usados para representar cidades e capitais. Vemos também a área. Como é que nós conseguimos representar a área, professora? Através de cores. Então, aqui, olha, essas áreas podem representar a superfície de um estado, tipo de vegetação, área industrial, entre outras coisas, tá? E nós temos também as linhas, que são muito importantes. As linhas, neste caso, nós vemos aqui que as linhas vermelhas, elas são as rodovias, que são as estradas. As linhas pretas são os limites de estado, ou seja, a divisão entre um estado e outro. E a azul é o contorno do litoral, que é onde termina a terra e começa o mar. Bom, criançada, agora, será que você entendeu tudinho? Foi tão rapidinho, né? Mas nós já vimos tudo isso. Então, se você aprendeu, vamos ver agora. Por quê? Vamos ver se você aprendeu. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e você responde, tá bom? Podemos representar um objeto ou paisagem de várias formas, dependendo do ponto de vista. Lembra primeiro? Do qual os observamos. Então, sabendo disso, responda. Quais são os 3 pontos de vista cartográficos que nós temos? Lembram? Vamos lá, um tempinho. Bom, se você disse visão de frente, visão oblíqua, que é aquela meia de ladinho, e visão vertical, que é aquela vista de cima, aí você acertou, parabéns! Próxima pergunta. Também podemos representar um lugar ou uma paisagem de várias formas. Bom, de outras formas, podemos representar uma parte de uma cidade, por exemplo, tá? Lembram Recife lá? Isso. Então, tempinho aí. Boa. Veja, nós podemos representar através de desenhos ou pinturas e podemos representar também fotografando. Ah, ficou fácil, hein? Vamos lá. Podemos fazer representações diretas, indiretas e imaginárias. Se lembram? Bom, vejam aí. Qual dessas 3, qual imagem foi representado aí, tá? Essa pintura representou qual representação? Direta, indireta ou imaginária? Vejam, a direta é aquela que você desenha o que você vê. A indireta é através de uma fotografia e a imaginária é aquela que você imagina. Então, esse desenho foi feito por Carolina, que mora no Recife, tá? E ela desenhou o lugar onde ela estava naquele momento. Tempo, representação direta. Se você disse, você acertou. Vamos lá, criançada. Próximo. Se lembram que a professora falou que tem uma representação que você precisa de uma foto para você poder representar o local? Você, através de uma foto, representa aquele local. Então, você não precisa estar lá, tá? Que representação que é essa? Tempo. Se você respondeu indireta, acertou. Parabéns. Bom, mas temos uma representação que ela... você não precisa estar no lugar, você só imagina o local.
Então vejamos, você imagina, desenha, que tipo de representação é essa? Representação imaginária. Boa, criançada. Bom, aqui nós temos, só para lembrar, 4 imagens do mesmo lugar. Se vocês observarem, elas têm aí o mesmo formato, só que são 4 imagens representadas de formas diferentes. O que são representadas, professora? Até agora eu não entendi. Representações são o jeito que você coloca aquilo que você vê. Então veja, essa é uma imagem de satélite da visão vertical, ou seja, bem de cima, tá? Vista de Recife, do estado de Pernambuco. A segunda é uma planta pictórica, daquela que nós já tínhamos visto, bem detalhadinha, né? Desenha-se a árvore, as casinhas, as pessoas, os carrinhos, tudo. A terceira é uma planta olhando mais a área. E o quarto é um croquis, desenhando a área maior com apenas as rodovias. Bom, criançada, agora terminando, nós vimos também o mapa, que essas 3, que a legenda é muitíssimo importante. Então vejam, vocês têm aí área, linhas e tem também ponto, tá? Então, vejamos, a área, qual dessas 3 aqui, ó, qual dessas 3 informações representa a área? Se lembra que a professora falou assim que eu pinto as áreas para dividir estados ou país? Ah, se você disse que era esse aqui, você acertou. Agora vamos aos pontos. Ah, ponto é fácil, né? Quais são? Esse aí, muito bem. E nós temos para finalizar as linhas. Quais são as linhas? Rodovia, limite de estado e contorno do litoral, tá? Então ficou fácil. Boa. Criançada, espero que vocês tenham entendido, tá bom? E vamos ficando por aqui até a próxima aula.